Hoje nós vamos falar sobre o morto que deixou suas memórias gravadas, contando seus erros, mas ele não trouxe um esclarecimento real sobre o que fez ele ser como é que era, né? Brás Cubas não era exatamente um vilão, mas alguém que, pelo menos eu acredito, que acabou se perdendo e era alguém que gostava muito mais de alimentar o seu próprio ego. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Beverly Cayley, eu sou escritor, né? E eu falo sobre alguns livros aí, principalmente algumas literaturas que eu trago, né? E a gente está fazendo aí algumas releituras sobre alguns livros. E o livro de hoje, né, é o livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis. E o que é que eu tenho para falar sobre esse livro? O que eu achei sobre esse livro, né? Primeiramente, eu vou dar um resuminho um pouquinho, né, sobre o que retrata o livro em si. Ali retrata sobre a família, né, a família Brás Cubas, e ali retrata que uma das pessoas que é quem escreve as suas próprias memórias, né, que narra a sua vida após a sua morte, que ele é um aristocrata, né, carioca, e ele narra a sua vida desde a infância, né? E ele retrata ali na sua infância o que ele viveu, os namoros que teve, né? E aí ele também começa a retratar o quanto a sua velhice em alguns momentos foi muito solitária, né? Mas ali eu, pelo menos na minha visão, né, eu nunca senti que ele se importava mesmo com as pessoas, sabe? Na retratação dele, nem com os pais, nem com os irmãos, nem com os amores, e muito menos com as pessoas que precisavam, né, e que aparecem nessa jornada, né? E Machado de Assis, né, faz uma pergunta cruel. Que vale uma vida sem humanidade? Que é ali, quando ele encontra com Quincas Borbas, né? Mas o que é essa humanidade? Essa humanidade é empatia? É você se colocar no lugar do outro? Bom, vamos a alguns pontos, né, que eu quero retratar aqui. A gente vai falar aí sobre alguns pontos. Primeiro, vamos falar sobre a forma de tratamento do personagem principal, né? Da família como se fosse um tipo de acessório, sabe? Como se fosse algo que ele pudesse utilizar para subir em algum momento. Em dado momento, Brás Cubas ali, ele viaja, né, para estudar, porque ele gastou muito da fortuna da sua família, né? Em bagunças, com a namorada, com joias e com outras coisas. Só que ele não simplesmente gasta, né? Ele gasta sem o consentimento dos próprios pais. Então, pelo menos isso para mim, né, parece muito mais um roubo do que exatamente, usar, né. E quando ele retorna formado e tudo mais, mas desde que ele retornou, eu nunca, pelo menos no livro, né, nas memórias que ele retrata, nunca tem uma visita com o intuito de ver os seus pais, né. Para mim parece que para ele a família foi só alguém que criou ele e pronto, acabou. E a partir do momento onde ele já poderia seguir a sua vida, não precisava de mais nada. Que era basicamente um trampolim social, né? E isso não é muita uma exceção, né? Pela época que é retratado, né? A regra, né, antigamente, né, no século XIX, por aí, era sempre isso, né? Que a família, o nome, né? Acabavam sendo as formas de você crescer dentro de uma sociedade para você conseguir cargos e outras coisas. Esse é um dos pontos que eu quero tratar. O outro ponto que eu quero falar é sobre o amor ou a falta dele. Ali nas memórias dele, ele retrata um romance com uma mulher que, para mim, parece um puro jogo de aparência, sabe? Que ela tem um desejo por ele quando é proibido e perde o interesse quando ele a conquista. Primeiro, que, pelo menos na minha visão, se alguém ficou casado com outro, esse desejo,
essa paixão proibida não deveria ser alimentada, né? E ali acaba acontecendo mais uma traição, né? Acaba acontecendo uma traição contra o marido dessa mulher. E nem mesmo, né, a amada da juventude escapa, né? Porque ele idealiza a mulher que ele nunca teve ali. Tanto é que é, o livro inteiro, nas memórias dele, ele fala sobre seus relacionamentos, suas dúvidas, né, sobre ter algumas coisas, mas a irmã dele sempre o cobra, né, de casar, de ter filhos. Isso não parece algo muito real para ele, sabe? Sempre parece algo muito distante de acontecer. Um outro ponto que a gente pode ver, né, é que, pelo menos na minha visão, o marido dessa mulher, que chama Virgília, né, que o Brás Cubas se relacionou, que o marido dela, na realidade, ele sabia dessa traição, né, e que na realidade ele preferia fingir, né, que não sabia para não ter problemas, até porque ele era um político, né, e tinha nome aí dentro da sociedade. E acabava, pelo menos eu penso, né, que se ele confirmasse ou que se ele afirmasse o que todo mundo acreditava, isso poderia acabar com a sua carreira, o seu respeito, né, o respeito que ele tinha dentro da política e dentro de outros parâmetros, né. Então Machado de Assis ali mostra que o adultério não é só sobre a paixão, né, é sobre um jogo de poder, porque para mim, pelo menos, pareceu que ele sabia da traição, porque para mim realmente o marido sabia da traição. Então, acredito que em algum momento ele já tinha descoberto, mas decidiu não fazer nada. Um outro ponto que eu queria falar também é sobre esse encontro de Brás Cubas com Quincas Borbas, que parece não ter refletido tanto na vida de Brás Cubas. Ao ver um amigo, né, da época de escola, morando nas ruas, né, em uma vida de miséria, né, e não mudar nada. É claro que ali no livro retrata que ele ficou sentido com a situação e que ele pensou em algumas coisas que o seu amigo disse, mas em determinado momento ele simplesmente esquece, não dá mais atenção. E uma outra coisa, né, é que qual que era o legado ali que Brás Cubas queria trazer neste livro, escrevendo as suas memórias? Qual que era o intuito dele de deixar as suas memórias? Era só contar sobre a sua vida? Será que era uma autobiografia? E uma coisa que eu percebi muito, pelo menos, né? Eu percebi é que Brás Cubas foi ensinado, né? Um retrato de uma sociedade que sempre ensinou os homens a buscarem aquilo que deseja e acabarem sendo vazios em algum momento, né? Sendo vazios em que sentido? Eu estou falando no sentido de amores, no sentido de paixão, no sentido de vontade de casar, de formar uma família, né? E eu sei que assim, muitas pessoas não podem não concordar com a minha visão, eu sei muito bem disso. Mas o que eu estou trazendo aqui é o que eu consegui perceber e o que eu gostaria de falar sobre o assunto dentro, né, do livro, dentro do assunto, né? Se você tem uma outra visão, eu quero que você me traga aqui para a gente poder discutir e falar sobre isso, né? Para a gente conversar sobre o que você conseguiu compreender. Às vezes você pode resolver algumas dúvidas para mim, ou que pode me auxiliar, né, a compreender algumas coisas que ficaram ainda em dúvidas, né? Mas, para finalizar aqui, eu acredito que Brás Cubas era simplesmente um homem que acabou se tornando muito vazio.
pelo menos, em busca de algo que o motivasse em algum momento. E assim eu finalizo realmente a questão sobre a leitura, sobre esse livro. E se você gosta de conteúdos como esse, se você gosta de conteúdos de literatura, de você gosta de falar sobre livros, sobre escrita, peço que você se inscreva aqui no meu canal, curta os vídeos, para que a gente possa ter ainda mais contato e mais interação. Mas aí eu quero que você me responda. Você acha que Brás Cubas era um homem, somente um homem de seu tempo, ou tinha alguma coisa a mais? Comenta aqui embaixo para mim.